aula vai ser com a professora Letícia Thieme Monteiro. Letícia, ela possui graduação em psicologia pela Universidade Uninove, onde ela trabalha atualmente como professora. Tem bastante aluno dela aqui, pelo que mandaram para a gente nos comentários. Ela fez mestrado em psicologia experimental pela PUC São Paulo, onde eu conheci ela no curso de verão, onde eu tive a oportunidade de ter aula com ela. Foi uma professora sensacional e a gente gostaria de agradecer muito a professora Letícia por aceitar o convite de estar aqui hoje, discutindo com todo mundo um pouquinho mais sobre análise do comportamento, para passar com vocês aulas de contingência e contiguidade, e principalmente, né, por ser um projeto que ele tem um cunho social, que é solicitar doações para o Movimento Amplia, que é um movimento que dá suporte para a juventude negra e indígena, para se manter nos estudos durante esse período de pandemia que está sendo algo bem complicado para todo mundo. Então, Letícia, muito obrigada mesmo por participar com a gente. Bom, boa noite. Obrigada novamente pelo convite. Gosto muito desse tema, né? Acho que a maioria que me conhece sabe, né? Eu estudo esse tema há um tempinho, desde a graduação. Fico nervosa para dar aula ainda, eu mesmo dando aula há um tempinho. Mas gostaria muito de agradecer novamente pelo convite. E a gente vai conversar hoje sobre um tema que eu gosto bastante, que é contingência, né, e contiguidade, dando continuidade, né, que o Raniel deu uma excelente aula aí. Perfeito. Seu slide já está na tela, todo mundo consegue te ouvir bem. Boa aula para você. Tá certo, então vamos lá. Bom, pessoal, então, na aula anterior, né, o Raniel falou sobre comportamento operante, né, e ele disse para vocês que eu ia falar um pouquinho, né, dos eventos subsequentes, né. Bom, então vamos lá. Então vamos começar falando novamente, né, do comportamento operante. E aí, desde da aula, da primeira aula, né, vocês tiveram aí um pouquinho sobre definição de comportamento, né, reflexo, operante agora. E aí a gente define, né, comportamento como uma relação, né, uma interação entre o organismo e o ambiente, certo? Quando a gente fala de comportamento operante, a gente também fala de uma relação entre o organismo e o ambiente, né? Nesse caso, a gente fala de uma relação um pouco específica, no sentido que, após a resposta, há alterações no ambiente e a resposta é sensível a alterações ambientais que ocorrem após a sua emissão. Uma coisa que eu acho legal de falar sobre o comportamento operante a gente fala que o comportamento, né, operante, né, na verdade, quando a gente fala do condicionamento operante, a gente fala assim que o comportamento operante e condicionamento seria uma aprendizagem pelas consequências, né? Por que eu estou falando sobre isso? O Skinner, ele fala uma coisa bem importante, que ele fala assim, nós, todos, somos muito sensíveis a tudo aquilo que ocorre após a nossa resposta, tá? Então, acho que para começar a aula de hoje, eu acho bem importante a gente falar isso. Então, nós, todos, somos muito sensíveis a tudo aquilo que ocorre após a nossa ação. Isso vai determinar, né, a ocorrência ou não de ações ali no futuro, certo? Então, quando a gente fala de comportamento operante, a gente está falando, né, de um comportamento em que o organismo emite ações, certo? Produz consequências e nós somos sensíveis. Mas eu vou falar daqui a pouquinho que nem sempre a gente produz aí, mas vamos lá. Bom, quando a gente fala de comportamento operante, né? Então, é importante a gente falar de algumas características, certo? Então, uma coisa que é importante que o Raniel falou, né? Um comportamento reflexo, eu estou falando de um comportamento, né, entre o organismo e o ambiente, em que o estímulo, ele força, elicia a resposta, certo? A gente está falando de uma interação entre o estímulo e a resposta. Então, o estímulo força, né, uma resposta. No operante, a gente está falando de uma relação de três termos, né? Um estímulo antecedente, que pode, né, evocar ações, e essas ações, né, podem produzir ou não essas consequências. Bom, então, quando a gente fala do comportamento operante, uma característica importante
é falar dessa sequência de eventos, né? Então, o que é isso? Quando a gente fala do comportamento operante, a gente vai dizer o quê? Que existem eventos que vão ocorrer antes da ação do organismo, antes da resposta, e existem eventos que vão ocorrer após a ação do organismo, tá? Então, eventos que ocorrem antes da resposta, a gente vai chamar de eventos antecedentes, e eventos que ocorrem após a resposta, a gente chama eles de eventos subsequentes, tá? E aí, o que eu queria frisar um pouco com vocês é que a gente vai falar bastante dessa relação aqui entre a resposta e o evento subsequente, tá certo? Bom, então, quando a gente fala do comportamento operante, né, a gente fala que existem eventos que ocorrem antes da resposta e eventos que ocorrem após a resposta. Bom, uma outra coisa importante quando a gente fala, né, do comportamento operante é a dependência entre eventos. Então, o que isso quer dizer? Então, isso quer dizer que, assim, esses eventos aqui, subsequentes, que ocorrem após a resposta, podem ou não ser produzidos pela ação do organismo, pela resposta. Então, o que isso quer dizer? Então, eventos subsequentes, aqueles que ocorrem após a resposta, podem ou não ser produzidos pela ação do organismo. Quando, né, o evento subsequente, ele é produto da ação, eu vou explicar um pouquinho melhor, vou dar exemplos para ficar claro, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho agora, mas eu vou dar alguns exemplos e ficar mais claro sobre isso, tá? Então, assim, quando o evento subsequente ele é produzido pela ação do organismo, a gente fala que ele depende da resposta, né? E aí, esse evento subsequente a gente vai chamar de consequência, certo? Então, consequência, né, a gente fala que é um evento subsequente, né? É um evento subsequente em que é produzido pela resposta. Então, a ação necessariamente produz, né, consequências. Mas existem também situações em que o evento subsequente ele não é produzido pela resposta, ele só segue a resposta, tá certo? Então, a gente vai chamar essa relação, né? A gente vai falar que esse evento subsequente, ele independe da resposta. Ele apenas segue, ocorre após a resposta, certo? Também vou explicar um pouco mais, vou dar alguns exemplos já, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala dessa questão da dependência, né? Então, eu falei para vocês, existem eventos subsequentes que são produzidos pelas ações e existem, né, eventos subsequentes que não são produzidos. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar de uma distinção importante, que é a contingência e contiguidade, né? O professor Reniel, ele falou um pouquinho, né, da contingência, o que é contingência, e eu vou enfatizar um pouco mais isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de uma relação entre resposta e consequência, então, quando a gente fala o evento subsequente, ele é produzido pela resposta, a gente fala de uma relação de contingência. Então, o que significa uma relação de contingência? Então, relação de contingência é uma relação de dependência entre eventos. Então, para aquela consequência ocorrer, necessariamente eu preciso emitir uma ação, certo? Então, quando a gente fala de uma relação de contingência, a gente está falando de uma relação de dependência entre eventos. Então, para a consequência ocorrer, para aquele evento subsequente, né, ocorrer, necessariamente eu preciso emitir a ação. Então, por exemplo, né, então a luz está apagada, certo? Eu emito a ação de pressionar o interruptor de luz. Quando eu pressiono o interruptor de luz, eu produzo, como consequência, a luz acesa, certo? Por que a gente fala de uma relação de contingência aqui, né? Porque a luz, ela só vai acender se eu apertar o interruptor, né? Se eu falar, luz, acenda, não vai, né? Só se, sei lá, eu não tenho poder sobrenatural. Mas a questão é,
para a luz se acender, necessariamente eu preciso emitir uma ação, certo? Então, a gente fala de uma relação de dependência entre eventos. Então, a gente fala de uma relação de contingência, tá? E por isso que a luz acesa, a gente chama isso de consequência. Consequência porque é um produto da ação do organismo, beleza? Bom, então, quando a gente fala, né, de uma contingência operante, né, a gente fala que contingência significa uma relação de dependência entre eventos, tá certo? Comportamentais e ambientais. Então, quando a gente fala de contingência, lembrando, relação de dependência entre eventos, ok? Bom, então aqui também temos alguns exemplos, né, para ilustrar um pouco mais sobre contingência, certo? Então, por exemplo, quem fez a lição de casa pode sair para o recreio agora. Então, vamos lá. A gente fala que a ação aqui do organismo, né, é fazer a lição de casa. Então, quem fez a lição de casa pode ir para o recreio. Então, assim, o recreio, ele só é liberado se o organismo emitir a ação, que é fazer a tarefa. Então, a gente está falando de uma relação de contingência, de dependência. Então, só vai para o recreio quem emitir a ação, que é justamente fazer a lição, ok? Esse exemplo eu acho maravilhoso, porque ele é muito antigo, tá? Vocês vão ler e falar, nossa, esse é da década de, sei lá. Antigamente, há muito, muito tempo, para instalar a linha telefônica, vocês tinham que se inscrever, era um negócio, você tinha que comprar uma linha, era muito diferente nos dias atuais, né? Então, esse exemplo é antigo, tá? A companhia telefônica está instalando linhas para quem se inscreveu há pelo menos 2 anos, né? Então, o que isso quer dizer? Então, para linha ser instalada, certo? Necessariamente eu preciso, né, emitir uma ação, ok? Que é justamente me inscrever. Então, se eu não me inscrever, né, a consequência que é justamente a linha instalada, ela não vai ocorrer. Então, a gente fala de uma relação de dependência. Mesmo, e aí, nesse caso, eu acho que é uma coisa importante, porque aqui a gente está falando de uma consequência que ocorre atrasada, né? Depois de 2 anos. Mas, mesmo assim, necessariamente eu preciso emitir, né? Eu preciso emitir a ação de me inscrever para que, depois de 2 anos, a minha linha seja instalada. Então, estou falando de uma dependência entre eventos aí também, tá bom? Bom, quando a gente fala da contingência, né, operante, uma característica, uma coisa que a gente também fala bastante, né, que o enunciado de uma contingência, ela é feita de forma da afirmação do tipo se, então, no sentido que se a resposta for emitida, então a consequência é produzida, né? Então, o que isso quer dizer? Se você fez a lição de casa, ou seja, essa é a ação do organismo, então pode sair para o recreio. Consequência. Lembrando, estou falando de uma relação de dependência entre eventos. Eu sair para o recreio, necessariamente eu preciso emitir a ação de fazer a lição. Se você tivesse inscrito há mais de 2 anos, então é a ação, então a companhia telefônica instalará seu telefone. Então, veja, o telefone ele só vai ser instalado se eu fizer a inscrição. Novamente, estou falando de uma relação de dependência entre eventos, ok? Para esta consequência ocorrer, que é ali instalada, eu preciso emitir a ação. Bom, e aí, uma coisa importante, quando a gente fala da relação, né, de contingência, a gente fala de uma probabilidade aqui, que é o seguinte, né? A probabilidade da consequência, né? Então, a probabilidade da consequência ocorrer, dada a ocorrência da resposta, é diferente na sua ausência. Então, o que isso quer dizer? Vamos pegar o exemplo aqui. Se
né? Se eu fizer a lição de casa, eu vou para o recreio, certo? Então, fazer a lição de casa produz como consequência ir ao recreio. Então, a gente está falando de um, né? Se eu fizer, eu vou para o recreio. Se eu não fizer, ou seja, se eu não emitir a ação, no caso de fazer a lição, qual é a probabilidade de eu ir para o recreio? É zero, certo? Se eu não emitir a ação, não vai ter essa consequência. Então, quando a gente fala sobre isso, né, a gente fala que a probabilidade, então, desta consequência ocorrer, se eu emitir a resposta, vai ser diferente da probabilidade, né? Se eu não emitir a resposta. Então, para eu ir ao recreio, necessariamente eu preciso emitir a ação. Senão, não tem consequência. Senão, não vou ao recreio, senão a luz não vai acender, né? Se não for lá pressionar o interruptor. Se eu não me inscrever, não vou ter a minha linha, né, instalada de telefone, certo? Então, isso é uma coisa importante. Bom, mas aí, né, vamos supor que hoje eu estava aqui arrumando as coisas no meu quarto, vou olhar aqui a janela, né? Estou olhando aqui pela janela, pelo vidro, e aí eu resolvo abrir, né, a janela para ver como que está o tempo, né? Enfim. E na hora que eu abro a janela, então na hora que eu emito a ação de abrir a janela, de repente, vem um raio. Parece um raio. Então, assim, vamos lá, eu estava aqui no meu quarto, bonitinha, fui, né, a janela estava fechada, fui abrir a janela. Na hora que eu abri a janela, veio um raio. Tá. Um outro exemplo aqui. Vamos lá. A gente sabe que os jogos voltaram de futebol, né, há pouco tempo aí, no meio desta pandemia, mas vamos lá. Domingo, né, dia de jogo, ok? Tô lá na minha sala, tá bom, hoje vai ter jogo do Corinthians, né? Sou uma corintiana, né? Eu falo, tá? Não tenho vergonha nenhuma de admitir que sou corintiana. E aí, no domingo, né, o Corinthians vai jogar, eu falei, bom, deixa eu colocar o meu manto sagrado, né? Vou colocar minha camisa do Corinthians, né, para assistir o jogo. E quando eu coloco, né, nesse dia que eu coloquei a camisa do Corinthians, veja, o Corinthians ganhou. Sério, gente, eu usei a camisa do Corinthians e nesse dia o Corinthians ganhou. Pergunta. Existe uma relação de contingência nos exemplos? O que isso quer dizer? O Corinthians ganhou porque eu emiti a ação de colocar a minha camisa do Corinthians, o meu manto sagrado, então foi por isso que o Corinthians ganhou? Ou o raio apareceu porque eu abri a janela? O que vocês acham? Será que existe uma relação de contingência, ou seja, será que existe uma relação de dependência entre esses eventos? Corinthians ganhar, né? Quando eu coloco a camisa, ou o raio aparecer quando eu abro a janela. Será que existe uma relação de dependência? Bom, as respostas dos exemplos produziram consequências? Posso dizer que produziram? Bom, nesse caso, vou dizer que esses dois exemplos, não, ok? Então, não tem uma relação de contingência, ou seja, não existe, neste caso, nesses dois exemplos, uma relação de dependência entre eventos, ok? Nesse caso, a gente está falando de uma relação de independência entre eventos, ou seja, a gente está falando de eventos que seguiram respostas, mas que não foram produtos dela. O Corinthians ganhou, né? Ele seguiu a minha ação, no sentido que eu usei a camisa do Corinthians. E, nesse dia, o Corinthians ganhou. Mas usar a camisa não produziu, né, a vitória em si, ok?
a gente fala que houve apenas uma proximidade temporal entre o que eu fiz e o que ocorreu depois, certo? E aí que eu quero falar uma coisa importante para vocês. No início da aula, eu falei para vocês o seguinte: nós somos muito sensíveis a tudo aquilo que ocorre, né? Tudo aquilo que ocorre após a nossa resposta. Nós somos sensíveis a tudo aquilo que ocorre após. No sentido que isso vai determinar se a gente volta ou não emitir respostas semelhantes no futuro, certo? E isso é uma coisa importante que a gente vai começar a discutir aqui. Bom, então, quando a gente fala de relações em que eventos subsequentes, ou seja, eventos que ocorrem após a resposta, né, não são produtos da ação, né, a gente fala de uma relação apenas de contiguidade, ok? Então, uma coisa importante que a gente vai falar sobre hoje é contiguidade. Então, contiguidade, né, segundo o Catania, implica simplesmente a justaposição de eventos no espaço ou no tempo, independente de causação, né? Acho que, assim, a gente lê e fala, não entendi muito bem, né? Mas vamos lá. Vou explicar para vocês. Quando a gente fala de relação de contiguidade, a gente, né, quando a gente fala da relação só de contiguidade, a gente está falando de uma relação temporal. O que isso quer dizer? Eu emito uma ação e logo na sequência algo ocorre. Um evento segue a minha resposta, certo? Mas ele não depende da minha ação, ok? Então, a gente chama isso só de evento subsequente. A gente não vai chamar de consequência, né? Consequência a gente só vai chamar quando a minha ação produzir aquilo. Quando não produz, a gente só fala que o evento seguiu, né? A minha ação. A gente chama isso de evento subsequente. Então, por que a gente dá um outro nome? Né? Por que a gente fala de contiguidade? Então, a gente reserva esse termo porque a única relação que existe, entre eu colocar a camisa do Corinthians e o Corinthians ganhar, a única relação que existe é a relação temporal. Relação temporal no quê? Eu usei a camisa naquele dia e justamente naquele dia o meu time ganhou, tá certo? Houve uma relação aí temporal entre a ação do organismo e o evento que seguiu, certo? Houve uma relação temporal entre eu abrir, né, a janela, né, e raio aparecer. A minha ação de abrir a janela não produziu raio, né? Mas temporalmente foram próximos. Eu emiti uma ação e o evento subsequente ocorreu logo após, tá? Lembra? Sou sensível àquilo que ocorre após a nossa resposta. Bom, e aí a gente tem alguns exemplos, né? Sobre eventos que a gente fala só que existe contiguidade aí. Então, aqui o primeiro. O ônibus parou no ponto assim que cheguei. Então, vamos lá. Eu parar no ponto, né? Parar no ponto, pensem em vocês, né? Se parar lá no ponto de ônibus, isso produz o ônibus que você precisa pegar? Ele para ali na sua frente, simplesmente para quando você pisa no ponto? Não, né? Só se, sei lá, se você reconhece motorista, enfim. Mas dificilmente isso ocorre, né? Então, para a gente, né, pegar o ônibus, né, não é que eu chego lá e o ônibus chega, chegam outros ônibus, ou às vezes eu tenho que esperar um pouco mais. Mas um belo dia eu cheguei, né? Eu posso chegar, pisar no ponto e o ônibus passar, né? O ônibus que eu normalmente pego. Mas esse ônibus passar ali, naquele momento, não é um produto da minha ação de chegar no ponto de ônibus, né? Não é. Né? Ocorreu apenas uma relação temporal entre eu chegar ali no ponto e o ônibus chegar naquele momento. Sempre que aperto o botão com a mão direita, o elevador chega logo. Bom, nesse caso, né? Se eu apertar com a mão direita,
Com a mão esquerda, isso não faz diferença, né? No caso, não produz o elevador chegar mais cedo. A gente está falando apenas de uma relação de contiguidade. Naquele dia, quando eu apertei com a mão direita, né? Coincidentemente, o elevador chegou, certo? Mas o elevador chegar mais cedo, né? Mais rápido, enfim, não é produto, né? Não é porque eu pressionei com a mão direita, tá certo? O pressionar com a mão direita foi algo acidental. Da mesma forma que o ônibus, né, que eu pego, chegar na hora que eu piso no ponto também, né? É uma ação que, na sequência, veio um evento subsequente, certo? Bom, e aí, quando eu falei para vocês, né, da relação de contingência, eu falei para vocês o seguinte: para aquele evento subsequente ocorrer, então, para o evento subsequente ocorrer numa relação de contingência, eu preciso emitir a ação, certo? Então, para a luz se acender, necessariamente eu preciso emitir a ação de pressionar o interruptor, certo? Agora, se eu não pressiono o interruptor, a probabilidade é zero da luz acender, certo? Então, eu estou falando que para aquela consequência ocorrer necessariamente, eu preciso emitir a ação, ok? Então, as probabilidades são diferentes na presença ou na ausência da resposta. Na relação de contiguidade, então, quando a gente fala de uma relação apenas temporal entre o que eu faço e o que ocorre, a gente fala o seguinte: se o organismo emite a ação ou não, aquele evento subsequente vai ocorrer. O que isso quer dizer? Se eu tivesse colocado a camisa naquele domingo, ou se eu não tivesse colocado a camisa naquele domingo, o Corinthians ia ganhar mesmo assim. Não é produto da minha ação, certo? Se eu botar o pé no ponto às 9, né? Então eu coloquei lá, eu pisei no ponto e o ônibus chegou, ele chegaria naquele momento se eu tivesse lá ou não, né? Não é eu pisar no ponto que produz o ônibus ali, certo? Da mesma forma que o raio, né? Ele não é produto da minha ação de abrir a janela. Se eu abrisse a janela ou não, se eu emitisse a ação ou não, aquele evento, que é o raio, ele ia aparecer independente daquilo que eu fizesse. Então, quando a gente fala de contiguidade, a gente está falando justamente que a probabilidade ela é igual na presença e na ausência da resposta. Então, se eu emitir a resposta ou não emitir a resposta, o evento subsequente vai ocorrer, né? O meu time vai ganhar, ok? O raio vai aparecer, o elevador vai chegar naquele horário, o ônibus vai aparecer ali no ponto, certo? Bom, e aí, quando a gente fala de relações de contiguidade, né, em análise do comportamento, né, a gente tem uma linha de pesquisa, na verdade são duas, né, que a gente fala, que estudam essas relações, certo? Então, o que a gente chama de alterações ambientais independentes da resposta. Então, existem, né, linhas de pesquisa que estudam justamente esses eventos subsequentes que ocorrem, mas que não dependem da ação do organismo, só segue, né? Eu emito uma ação e, de repente, tem um evento subsequente, mas não é produto da minha ação. Então, existem aí linhas de pesquisa que vão estudar essas relações de contiguidade, ok? Essas relações de independência, okay? Entre a resposta e o evento subsequente, que nós chamamos de comportamento supersticioso e desamparo aprendido, certo? Então, vou falar um pouquinho delas rapidinho aqui para dar tempo, né, da gente fazer as perguntas. Então, comportamento supersticioso. Então, comportamento supersticioso, ele é um exemplo de relações apenas, né, de contiguidade, né? A gente fala comportamento supersticioso, é um exemplo importante da gente falar de relações que são apenas contíguas, né? Então,
o comportamento supersticioso, né? Tem tem um experimento muito famoso do Skinner, né? Que de 48, que é justamente quando ele fala do comportamento supersticioso. Então, o que é isso? Então, vou contar um pouquinho aí desse experimento. O Skinner, né, ele privou alguns pombos, 8 pombos no caso, de alimento. Então, os pombos estavam privados de alimento. E aí, o que ele fez? Ele colocou, né, os pombos na caixa experimental. E aí, a cada 15 segundos, era apresentado um alimentador. Então, a cada 15 segundos, aparecia o alimento. Okay? Então, os pombos entravam na caixa, os 8, né? Entravam nas caixas. E aí, quando eles estavam lá, a cada 15 segundos, o alimento era apresentado. Beleza, ok. E aí, o que aconteceu? O que o Skinner, ele observou? Né? Quando ele voltou lá para ver o experimento dos pombos, ele começou a notar algumas coisas aí diferentes. Ele começou a notar que alguns pombos emitiam comportamentos que não eram comportamentos, vamos dizer assim, da espécie, né? Então, todos os pombos emitem esse comportamento, que é da espécie. Não. Ele começou a observar que alguns pombos emitiam comportamentos específicos, né? E estereotipados, eles estavam emitindo sempre esses mesmos comportamentos. Então, o que ele começou a observar? Que tinha um pombo, por exemplo, e quando começava a chegar quase no final, lá do intervalo de 15 segundos, ele começava a observar que o pombo começava a bater as asas, sempre no final do intervalo. Sempre no final do intervalo, o pombo 1 ficava batendo as asas. Aí ele observou que um outro pombo, né, ele emitia ações também quando chegava perto do final do intervalo, mas ele não batia as asas, né? Ele ficava colocando a cabeça num canto específico da caixa. Então ele começou a observar que um outro pombo, quando chegava no final dos 15 segundos, ele começava a colocar a cabeça numa parte específica da caixa. E ficava fazendo isso repetidamente, né? Sempre nos intervalos de 15 segundos. E aí ele observa que um outro pombo, quando chegava nesse final do intervalo, ele observava que o pombo, ele começava a dar passos alternados, sempre no intervalo. Então ele começou a observar, falou, isso não é da espécie, né? Não é um comportamento, sei lá, que a gente fala um comportamento filogenético da espécie. Enfim, não, isso é um comportamento específico aqui desses pombos, que, de alguma forma, foi selecionado, né? Então, o que ele vai falar? O que o Skinner, né, ele vai falar sobre isso? Ele vai falar o seguinte, né, a hipótese, né, que ele chega que é a seguinte: o pombo estava lá na caixa, certo? Ele estava privado de alimento, então ele entrou lá na caixa privado de alimento, e aí ele estava lá, né, andando pela caixa, e de repente, quando ele colocou a cabeça em um determinado ponto, logo depois que ele coloca a cabecinha em um determinado ponto da caixa, o alimento foi apresentado. Ou seja, acidentalmente, colocar a cabeça num determinado ponto da caixa foi selecionado. Lembra que eu falei para vocês assim, nós somos muito sensíveis a tudo aquilo que ocorre após a nossa resposta? O que aconteceu depois da resposta do pombo de colocar a cabeça num lugar específico? O alimento. Então, a gente pode falar que essa relação temporal, que foi apenas temporal, entre colocar a cabeça no ponto da caixa e o alimento aparecer, foi selecionado. Selecionado no seguinte ponto: o pombo volta a emitir ações semelhantes. Então, o Skinner começa a observar que esse pombo, sempre no final do intervalo de 15 segundos, ele coloca a cabeça naquele determinado ponto da caixa. Então, ele vai falar que isso foi selecionado acidentalmente, que
ele então denominou como comportamento supersticioso. Então, o que é um comportamento supersticioso? É um comportamento que existe apenas uma relação temporal entre a ação e o evento subsequente. Mas essa contiguidade, essa proximidade temporal, ela foi tão forte, vamos dizer assim, que ela é capaz de selecionar comportamentos, né? Então a gente fala que essa relação, né, pode selecionar. Então, por ter acontecido tão próximo, né, de alguma forma, selecionou aquelas ações. Então, aquele pombo colocava a cabeça em determinado ponto da caixa. O outro pombo, por exemplo, no final do intervalo, ele bateu as asas e logo depois que ele bateu, veio o alimento. Veja, a proximidade temporal entre bater a asa e o alimento foi suficiente para selecionar uma determinada resposta, certo? E a gente fala de comportamento supersticioso. Então, a gente está falando de eventos subsequentes que ocorrem, que independem da nossa ação. Bom, então, as respostas dos pombos foram acidentalmente reforçadas e eles passaram a se comportar como se estivessem produzindo o alimento. Na verdade, não dependiam dos pombos, né? A cada 15 segundos aparecia o alimento, né? Independente se ele batesse as asas, se ele bicasse, se ele desse passos alternados, se ele fizesse movimentos pendulares do pescoço, né? Isso, né? Se ele fizesse ou não, o alimento ia aparecer. Bom, né? Então, por quê? Então, a gente fala comportamento supersticioso, lembrando, nós somos sensíveis a tudo aquilo que ocorre após a nossa resposta. E a gente pode ficar sensível, sim, a situações que foram acidentalmente, né? Ocorrem ali de uma forma acidental. A gente pode, né, se comportar muitas vezes acidentalmente, né? Então, lá, um comportamento supersticioso. Bom, a outra linha de pesquisa que vai estudar sobre alterações ambientais, ou seja, esses eventos subsequentes que independem da ação do organismo, né? Tem uma outra linha de pesquisa, é um pouco diferente do comportamento supersticioso, né? Que a gente chama aqui de desamparo aprendido, certo? Então, há uma outra linha de pesquisa que vai estudar sobre essa questão aí de alterações ambientais que ocorrem independente da ação do organismo, certo? E essa linha de pesquisa, ela tem algumas características importantes, né? Ele tem investigado situações nas quais alterações ambientais ocorrem independentemente do responder, só que ele é um pouco diferente do comportamento supersticioso. Por quê? No comportamento supersticioso, o organismo ele emite as ações, né? É como se ele, vamos dizer entre aspas, né, achasse que aquela ação produzia consequência, certo? Ele vai se comportando de maneira supersticiosa. Nesse caso do desamparo aprendido, ele é um pouco diferente. Por quê? A gente fala de situações em que o organismo ele é exposto a situações que são incontroláveis e aversivas. Que é isso? Né? A gente fala que são situações, né? Eu vou dar um mini spoilerzinho, que vocês vão ter essa aula, mas eu vou falar rapidamente, tá? Existem estímulos, que a gente vai chamar de estímulos aversivos, que são estímulos que na presença a gente quer se livrar, que a gente quer evitar o contato, certo? Então, existem estímulos no nosso mundo que a gente quer evitar, a gente emite ações para eliminar, para evitar, enfim. Mas, quando a gente fala de desamparo aprendido, a gente fala de estímulos como esses, que a gente quer eliminar a qualquer custo, evitar o contato, mas que a gente, de fato, né, se eu emitir a ação para eliminar ou não, aquilo vai ocorrer, independente daquilo que eu esteja fazendo. Né? O que é isso? Vai ficar mais claro aqui, vou dar um exemplo bonitinho, tá? O Seligman, ele e um outro pesquisador, né? Eles que estudaram, né, o desamparo aprendido.
Então, ele denominou a situação na qual uma alteração ambiental é independente de qualquer resposta que seja emitida por um organismo, sendo a probabilidade da apresentação da alteração ambiental igual quando a resposta é emitida ou não de incontrolabilidade. Então, o que eles vão falar? Que muitas vezes, quando a gente é exposto a situações incontroláveis, eles vão chamar aqui de incontrolabilidade, o que isso quer dizer? Quando a gente é exposto a situações em que a gente não tem controle daquilo, ou seja, a minha ação não produz consequências, eu posso aprender. Eu posso aprender o quê? Que a minha ação não produz consequências. Eu não tenho controle dos eventos subsequentes. Então, nesse caso, eu posso aprender. Eu posso aprender que, assim, se eu fizer ou não fizer, aquilo vai ocorrer. Se eu fizer ou não fizer, o choque vai aparecer, né? Então, eu aprendo que eu não tenho controle sobre aquilo. E aí, isso, né, pode interferir, né, em aprendizagens futuras, certo? Então, vou explicar um pouco mais para vocês aqui, com um experimento que é um experimento famoso aí do desamparo aprendido. Então, e como é esse experimento? Então, o Seligman, ele pegou 3 grupos, né? Ele pegou cães e dividiu em 3 grupos. Então, tinha um grupo que ele chamava de grupo fuga, um outro grupo que ele chamava de grupo emparelhado ou acoplado e grupo controle. Então, vou explicar para vocês. Esse experimento ele tinha 2 fases, tá certo? Na primeira fase, só o grupo fuga e o grupo emparelhado participaram. Aí, na segunda fase, todos os grupos participaram, inclusive o controle. Então, como que funcionava? Nessa primeira fase, os cães eles eram colocados em caixas, né, em caixas experimentais, e aí, no piso, né, da caixa, aparecia, né, choque. Então, o cão entrava na caixa e, de repente, choque lá no piso da caixa. O que acontece? O grupo fuga, esse primeiro grupo, quando aparecia o choque, se ele focinhasse, né, lá no determinado ponto da caixa, o choque era desligado. Então, quando ele entrasse na caixa e, de repente, fosse apresentado o choque, e ele focinhasse uma parte da caixa, ele desligava o choque. Estou falando de uma relação de independência entre eventos. O choque ele era desligado quando esse cão desse grupo emitia uma determinada ação. Bom, tá. E aí existe um outro grupo que a gente chama de grupo emparelhado. O que é um grupo emparelhado? Né? A gente chama de emparelhado ou acoplado. Acoplado porque ele está ali junto com o grupo fuga. Então, vamos pensar que era assim, vinha o cão fuga 1, né? Jeito 1. E aí tinha o cão emparelhado 1, certo? Então, tinham esses 2 cães, um de cada grupo. Então, eles entravam, cada um na sua caixa, ok? O primeiro, que era do grupo fuga, ele entrava na caixa, né? De repente, era apresentado o choque, e aí ele focinhava lá e, desligava o choque. O grupo emparelhado, ele entrava na caixa e, de repente, aparecia o choque. O choque ele era apresentado. Só que tinha uma diferença. Esse grupo emparelhado, se ele emitisse a ação de focinhar ou não emitir a ação de focinhar, se ele andasse de um lado para a caixa do outro, isso não eliminaria o choque. Ou seja, esse grupo emparelhado, ele não tinha o controle daquilo, né? Então, ele não tinha o controle de eliminar o choque. O choque, ele era desligado do grupo emparelhado, desse segundo grupo, quando o grupo fuga conseguisse desligar o choque. Por isso que a gente fala de acoplado. Então, quando entrava o cão 1 fuga e o cão 1 emparelhado, quando esse cão 1 do fuga conseguia desligar o choque, aí o choque do outro cão desligava, certo? Então, esse cão do emparelhado não tinha controle. Então, ele entrava lá, ele podia focinhar, ele poderia fazer qualquer coisa que ele não desligava. Ele só desligava quando o outro, do outro grupo desligasse. Bom, ok. Então, o grupo
conseguia desligar o choque e o outro grupo não conseguia desligar o choque. Tá, então o que aconteceu? Teve uma segunda fase, né? Então, após 24 horas, os 3 grupos de cães participaram da segunda fase. Então, o que era essa segunda fase? Era uma outra atividade, né? Então, os 3 grupos, fuga, emparelhado e controle, eles foram expostos a choques novamente. Então, eles entravam na caixa e o choque era apresentado. Só que, nessa fase, todos os cães conseguiam desligar o choque. Então, tanto o grupo fuga, emparelhado e o controle, eles tinham a possibilidade de desligar o choque. Se eles pulassem de uma caixa, de um compartimento da caixa para outra, o choque era desligado. Tá? Então, se o grupo fuga fizesse isso, pular de uma caixa para outra, se o emparelhado pulasse de um para o outro, se o controle fizesse isso também, desligava o choque. Então, os 3 grupos tinham a possibilidade de eliminar. Só que, o que acontece? Quando eles, quando eles colocaram esses 3 grupos, né, expuseram na segunda fase, eles perceberam uma questão importante. O grupo fuga, né, o grupo que na primeira fase podia desligar o choque, aprendeu quando ele passava de um compartimento para o outro, o choque desligava. Então, ele começou a fazer isso repetidas vezes. Então, quando o choque vinha, o cão pulava para o outro lado e o choque desligava. O grupo controle, que só participou da segunda fase, também aprendeu. Ele foi lá, durante o choque, quando ele pulou de uma caixa, de um compartimento para o outro, o choque desligou, certo? Ele foi sensível, lembra? Nós somos sensíveis. E ele volta a fazer isso novamente. Só que acontece uma questão com o grupo emparelhado. Aquele grupo, que na primeira fase, né, eles não conseguiam desligar o choque, né, nessa segunda, eles começaram a perceber que esses cães nem tentavam. Simplesmente, o que aconteceu? Quando chegou nessa segunda fase, que eles foram colocados em uma outra atividade, que é essa de pular de um compartimento para o outro para desligar o choque, os pesquisadores começam a observar que esses cães, muitas vezes, eles nem tentavam, eles estavam, tipo assim, simplesmente deitados no chão, recebendo o choque, mesmo tendo a possibilidade de desligá-lo. Alguns até tentavam, mas logo paravam. Então, eles começam a perceber que existe aí uma diferença significativa entre os grupos. Então, é como se esses cães aprendessem assim. Bom, se eu fizer alguma coisa ou não, o choque vai continuar. Né? Eu não vou conseguir desligar esse choque. É como se a gente aprendesse, né, entre aspas, aqui. E eu não tenho controle do choque. Ok? Isso é uma questão importante. Porque muitas vezes, quando a gente é exposto a situações que a gente não tem controle, isso pode, de alguma forma, interferir em ações futuras, né? Em aprendizagens futuras, por exemplo, desse caso. Então, quando esses cães foram expostos a situações que eles poderiam desligar, eles não fizeram nada. Eles simplesmente pararam. Não fizeram nada. Certo? E aí, o desamparo aprendido, ele é um modelo, né, da análise aí do comportamento, um modelo experimental, né, de psicopatologia, que a gente fala muito, desamparo aprendido sobre a depressão, mas isso aí dá pano para manga para outras aulas só para falar disso, ok? Mas é justamente quando o organismo aprende que ele não tem controle sobre a vida, né? E ele não tem controle, né? Se ele emite ações ou não emite ações, aqueles eventos subsequentes ocorrem. Muitas vezes esses eventos subsequentes são bem aversivos, né? No sentido que eu não consigo me livrar, não consigo evitar, aquilo vai ocorrer, certo? Bom, e aí uma coisa que é legal de falar é que as duas linhas de pesquisa, então, comportamento supersticioso e desamparo aprendido, a gente fala de uma relação, né, em que a gente não tem controle sobre aquele evento
subsequente. Aquele evento subsequente ocorre independente da minha ação, ok? Então, a gente está falando de relações, né, ambientais, alterações ambientais, que são independentes da resposta. Mas, aqui a gente tem efeitos diferentes, né? Então, são duas linhas de pesquisa que são bem interessantes de estudar, estou bem suspeita, porque é uma coisa que eu gosto muito, que é justamente isso. Às vezes a gente é muito sensível àquilo, no sentido que eu aprendo que eu não tenho controle e simplesmente paro, ou, acidentalmente, por uma proximidade temporal, eu aprendo que, quando eu faço isso, né, de repente o alimento apareceu. E aí, essa proximidade pode ser suficiente para eu voltar a fazer. Então, a gente está falando de eventos que podem, né, ser quase que o oposto. Um, eu emito respostas e fico lá loucamente emitindo ações, mesmo que eu não produza, mas é como se eu achasse que produzisse. O outro, eu aprendo. Bom, não tenho controle, bom, parei. Bom, gente, olha, já estou aqui quase atrasada. É isso. Então, quem quiser, aí tem as referências, quem quiser estudar um pouquinho mais, dei uma pincelada nesse assunto, ok? Tem bastante coisa por aí. E esse é o meu contato, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, enfim, podem entrar por aqui, tá certo? E agora são as perguntas, né? Obrigada, Letícia, pela aula. A gente recebeu bastante elogio aqui, alguns alunos seus, outros que não te conheciam, mas todos elogiaram a sua didática, a sua calma. Queria agradecer bastante. E eu nunca me canso de ver você dando aula sobre esse tema, sempre é maravilhoso. Chegou aqui algumas perguntinhas para você. Ah, teve só um momento também que, enquanto você estava na apresentação, apareceu uma hora das perguntas, mas não teve nenhuma relação, foi só acidente mesmo. E aí a gente tem algumas perguntinhas para fazer, tá? Tá. A primeira que mandaram para a gente foi assim: eu poderia fazer uma analogia entre contiguidade e aquilo que é habitualmente chamado de coincidência pelo senso comum? Podemos sim. Essa coisa da coincidência é justamente essa relação temporal. Eu faço alguma coisa e, coincidentemente, aconteceu algo depois. Então, a gente pode chamar assim dessa coincidência. Tá. Uma outra pergunta. Em se tratando de contingência, a resposta deve necessariamente gerar a mesma consequência de todas as vezes? A gente não fala que é a mesma consequência, porque o Skinner já disse que um comportamento ele nunca é igual ao outro, né? Por mais que eu emita uma ação que seja muito parecida, nunca é o mesmo. Uhum. Né? Mas a gente fala o seguinte: o que é importante frisar aqui é que, numa relação de contingência, né? Por ser uma relação de dependência, necessariamente eu preciso emitir ação. Porque se eu não emitir ação, aquela consequência não vai ocorrer, certo? Então, a gente fala, eu acho que a parte mais importante é essa. Relação de contingência é uma relação de dependência, eu preciso emitir ação, certo? Perfeito. Aí, só pediram de novo, por favor, Letícia, para você definir, então, se essa relação temporal, se ela é ligada à contiguidade ou à contingência. Ah, tá. Ó, então vamos lá. Existe, essa parte é um pouquinho, dá um nozinho às vezes, tá? Relação de contingência, eu falo que é uma relação de dependência entre eventos. E relação apenas contíguas, a gente está falando de relações temporais, né? Então, proximidades temporais, ok? Numa relação de contingência, por exemplo, pode ter contiguidade. O que isso quer dizer? Uma relação de dependência entre eventos pode ter uma proximidade temporal, no sentido que, quando eu pressiono o interruptor de luz, a luz acende, ok? A gente pode falar que tem uma contiguidade, uma proximidade entre a minha ação e a luz acender? Sim, mas é uma relação de contingência, porque a luz ela acende, porque necessariamente eu emiti a ação, né? Uma relação apenas contígua, a gente fala de uma relação que eu emito uma ação e algo segue essa ação, tá? Lá no exemplo do início da aula, eu dei um exemplo
bem antigo da linha telefônica, que é, se você se inscreve depois de 2 anos, né, a sua linha é instalada. Nesse caso, eu imito a ação que é me inscrever, e aí depois de 2 anos, que a linha é instalada. Não tem uma relação de proximidade temporal. Veja, essa consequência é atrasada, é só depois de 2 anos. Nesse caso, a gente está falando só de uma relação de contingência, não tem proximidade temporal, certo? Não sei se eu consegui explicar, às vezes isso dá um nó. Não, acho que ficou bem clara essa questão, ainda mais com esses exemplos, até fiquei pensando no exemplo do auxílio, né, emergencial, que as pessoas elas estão se cadastrando e demoram de 2 a meses para receber, então se aplica bem no mundo. Perfeito. E teve uma pergunta aqui, Letícia, que foi bem interessante, que eles perguntaram assim, a fé poderia ser considerado um rótulo para comportamento supersticioso? Olha, essa pergunta é polêmica, né? Polêmica. Eu acho que dá para a gente, inclusive, discutir sobre isso bastante. Assim, a gente chamaria a questão da religião de crença, vamos dizer, né? Que é um tema até mentalista, né? Mas a gente pode chamar, né, de comportamento supersticioso, né? A gente fala que são crenças, né? Não existe nada, vamos dizer, provado, né? Que a minha ação aqui, aquela ação, de alguma forma, produziu aquilo, né? Mas, o que eu tenho para falar sobre isso, que eu acho que é muito importante? Tem muitos estudos que falam que essa crença, a questão da religião em si, ela é muito importante, muitas vezes, para prevenir. Prevenir, por exemplo, uma depressão. Muitas vezes, né, a religião ter algo, né, onde se pegar o norte é importante, tá? Mas a gente, na análise do comportamento, a gente vai chamar isso de comportamento supersticioso, sim, tá? Perfeito. E deixa eu só ver se tem mais alguma aqui, ou a gente pode ir para as do YouTube. Acho que agora a gente pode colocar algumas perguntas que as pessoas mandaram direto pelo chat do YouTube. Aqui. Então, a gente tem a pergunta da Natália. Ela quer saber se relação temporal é para contingência ou para contiguidade. Então, só para deixar isso bem claro para o pessoal. Tá, então a gente pode falar que a relação de contiguidade pode ocorrer numa relação de contingência, tá certo? Então a gente pode ter relações de contingências que têm contiguidade e proximidades e relações de contingência que não têm. Perfeito. A próxima pergunta é do Marcos. Ele quer saber se é eu acredito que seria na contiguidade, então, que se dá o comportamento supersticioso. Exatamente. Exatamente. Nessa proximidade temporal entre o que eu faço e o que ocorre depois, pode ser o suficiente para selecionar padrões de respostas do organismo. Que aí a gente pode pensar no exemplo que você deu do seu time, né? Então, naquele momento que talvez você coloque a camiseta do time e sai o gol, a gente tem a superstição que colocar a camiseta vai produzir o gol, né? Exatamente. Essa proximidade temporal aí. Eu acho que essa pergunta é a mesma. Vamos para uma próxima. Será que tem mais alguma? Eu acho que o que o pessoal mandou no YouTube foram essas. Então, acho que é isso. A gente queria te agradecer novamente, Letícia, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho dando aula. O pessoal elogiou bastante a sua aula, a sua didática. E, como eu falei, é sempre um prazer poder assistir suas aulas. E é isso. Só mais uma coisinha, já não envolve muito com o tema, mas... tá. Comentaram aqui, no caso que você falou da religião, né? Comentaram que a questão da enfermagem, que também é importante porque as pessoas se agarram na fé e tentam mais animadamente melhorar. Então, é bem interessante que você trouxe esses dois argumentos, né? O que a gente pode chamar, mas o que os estudos também estão mostrando. Sim. Então, Exato. Letícia, Existem estudos, desculpa, existem Não, alguns estudos que falam sobre isso, né? Principalmente na área hospitalar, quando a gente fala de cuidados paliativos,
Muitas vezes, vamos dizer, essa sensação de controle, ela é importante. Perfeito. E, Letícia, se chegar mais alguma pergunta, assim, você responde por e-mail, quer que a gente te encaminha, como que a gente Pode pode ser que eu fazer? respondo por e-mail, Tá, fique tranquilo. então, perfeito. E teve umas pessoas que mandaram também solicitação de material para clínica, eu tenho esse para indicar, que é o TACT, que é o Terapia Analítico Comportamental, relato de casos de análise, e algumas pessoas perguntaram se você tem outras referências de material para a gente citar. Acho que eu tenho alguns livros. Eu nem sei se está aqui, peraí. Eu tenho. Tem aquele Clínica Análise Comportamental. Borges e Cassas? Tem esse. Uhum. É o bom de estar em casa que a gente pode ser tipo um blogueiro. Boa. Peraí, que eu tenho sim. Tenho 3, inclusive. Peraí. Ó, esse aqui. Ai, meu Deus. Puxa mais para cá. Tá. Aqui. Aí tem esse que é novo, que é Teoria e Formulação de Casos em Análise Comportamental Clínica. Ai, meu Deus. Uhum. Da Ana Karina Farias, né? Isso. Esse da Ana Karina Farias é a mesma desse primeiro que eu mostrei, tá? Tá. E o do Cassas, que é esse aqui. Clínica Analítica Comportamental. Tá ótimo, então, Letícia. Muito obrigada novamente. Pessoal, agora que a aula acabou, todo mundo conseguiu prestar atenção na aula da Letícia, a gente vai fazer um intervalo e nesse intervalo a lista de presença vai estar disponível para vocês. Então, quando o Bruno começar a próxima aula, a gente fecha a lista para vocês conseguirem prestar bastante atenção no que o professor quer falar, até para vocês fazerem as perguntas e conseguirem compreender bem, porque é muito conteúdo, é muita coisa. E é isso, Letícia, mais uma vez, obrigada. Imagina, eu que agradeço e, pessoal, aproveitem bastante ao máximo essas aulas. Esse povo é muito bom. Obrigada novamente pelo convite. Obrigada.